Avante roladores! Começando hoje mais uma sessão do RPG de quinta e a lua cheia se ergue ao som de ursos distantes. Começamos mais uma mesa de Pathfinder 2, uma volta ao nosso cenário usual, Darton. Nossa história começa um pouco mais simples, como inúmeras outras histórias. Alguns hereges apenas tentando manter-se vivos por entre as estradas altamente perigosas de Darton. Mais especificamente, hereges que tentam manter-se vivos em meio ao continente e estado conhecido como Old Torf. Continente esse que é regido a punho de ferro pelos irmãos Blade. Deixa eu jogar vocês no mapa. Ô, Lucas, eu tenho uma pergunta de Lore, da nossa terrinha compartilhada. Estão vendo agora? Normalmente, Pode falar. Normalmente quando eu mestro Darton, eu sempre coloco o Hansilabdi como uma criatura do domínio que ele governa, como sendo de demônios, ínferos, etc, etc, etc. Tu normalmente alça ele como uma divindade da não morte, né? A divindade, Exato. não sei o quê. Só que aí eu já fazia essa divisão para ele não bater de frente, ou pelo menos viabilizar uma possível aliança ou não confrontação com o Angus Necromante. Sim, sim. Aí tipo. São coisas diferentes e na mesa de que tá para estrear daqui a alguns meses, eu tentarei explicar a diferença entre ambos. Pelo menos para mim, logicamente. Negado! Vocês estão se vendo ali embaixo, ali no tokenzinho? Eu só vejo um token chamado Pare. Exatamente. Então está correto. Já está rolando a festa. Eu vou mexer ele para baixo, certo? E voltar, vocês vão ver que tem uma pequena... um vilarejo. Vocês estão vendo agora, né? Lucas soltaram por mapas hexagonais. Lógico! Hexagonais ocultos. Lógico, é a graça da mesa vocês descobrirem o mundo. O cara vive no mundo, mas não sabe onde fica nada nele. Mas aí que tá. Todos vocês não são de Old Torf. Todos vocês vieram a Old Torf, cada um por uma razão. Começando mais especificamente, todos vocês encontram-se em uma caravana. Caravana é essa mercante que é capitaneada pelo gnomo de nome Serafim Balan. Deixa eu exibir para vocês. O gnomo de nome Serafim Balan. Ele é o líder, aquele que está a capitanear a caravana mercante, que tem como objetivo ir da cidade de o vilarejo, para ser mais justo, o vilarejo de nome Cravno, até a capital oeste, conhecido como Tiavnitri. Certo? Esse gnomo. Tô parada com o nome, né, Lucas? Não, eu melhorei um pouco. Vocês estão saindo do vilarejo de Cravno e indo até a cidade de Tiavnitri. Peraí, escrevi errado. Tiavnitri. Certo? Entretanto, algo que apenas o personagem do Israel em si percebeu por algumas práticas que o gnomo de nome Serafim fez ao longo da viagem, é que ele tenta esconder, mas aos olhos do personagem do Israel isso ficou claro. Ele secretamente não adora ao Deus único. Ele secretamente tem alguns símbolos e faz alguns ritos ao imperialista. Aquele que tem como função dominar
todos os povos sobre uma única bandeira e acabar com a barbárie do mundo. Uma pequena parte aqui, o imperialista é uma divindade criada para esse cenário, o cenário de Darton, não consta no livro Pathfinder, e ele é originalmente criação de Lucas, como sendo de um panteão próprio que ele desenvolveu. Sim, obrigado por avisar. Cada um de vocês está nessa caravana em meio ao continente de Oldtoff, a princípio por um único motivo. Pelo menos um motivo. Que é que as estradas de Darton são completamente perigosas. Não é comum haver a comunicação entre cidades, entre vilarejos. Uma das ações tomadas pelos Lâminas foi não acabar, porque senão as cidades, as grandes capitais acabariam em inanição, mas diminuir, dificultar a circulação, principalmente de informações e pessoas, fazendo com que as pessoas se sentissem cada vez mais isoladas. Fora isso, fora esse motivo do perigo em si, em se viajar por essas terras completamente sozinho, cada um de vocês tem um motivo em si. Akio e Akanor, os dois orcs da campanha, têm como um dos motivos procurar um filho e outro pai, respectivamente. Dado que Akaton, que alguns boatos sugerem que Akaton, o filho do personagem do Jefferson e o pai do personagem de Felipe, fora visto, ou alguém muito parecido com ele, fora visto por as terras de Oldtoff. Então vocês, uma vez chegando em meio a esse continente, acabaram se juntando à caravana com o objetivo de ir à grande capital oeste, para lá encontrar mais informações. Ou pelo menos isso é dito ao personagem do Felipe pelo seu avô. Já Valorak, o oráculo do grupo, o único humano dentre essa party, aquele que não é mais um aprendiz, entretanto ainda não fora condecorado como mestre, ouviu boatos de uma andarilha que ruma pelas terras de Oldtoff, espalhando palavras heréticas, palavras sobre uma divindade conhecida simplesmente como viajante. E além de tamanha ousadia dessa herege, também o personagem do Evaldo também ouviu boatos de que ela estava a procurar alguns artefatos. O último paradeiro que você ouviu, Valorak, dela em si, é de que algumas semanas ela partira do vilarejo de Kravno. Entendido? Togun, por sua vez, um arauto do imperialista, aquele que jurou combater a barbárie na terra e trazer a civilização ao mundo, seja por quais meios sejam necessários. Você embarcou em uma viagem extremamente perigosa até o continente de Oldtoff e acabou adentrando nessa caravana, pois você ouvira boatos sobre um antigo artefato que está perdido a Eris. Artefato esse conhecido como o Báculo Aquilino da Legião. Esse artefato per si não é dotado de poderes mágicos, por assim dizer, mas ele carrega uma habilidade que pode ser mais útil até do que magia em certos casos. Ele confere àquele que portar a legitimidade de liderar todos aqueles sobre a grande águia dourada rumo à cidade eterna. Por fim, Zod, o personagem de Dryon, que acho que ainda não voltou. Não voltou, ele não se manifestou. Voltou. Beleza. O GM tá prestando atenção, hein? Por fim, Zod, o personagem do Dryon, ele acabou indo até o continente de Oldtoff para tentar encontrar os rastros de sua antiga mentora.
E a única coisa que ela deixou antes de sumir foi simplesmente uma carta. Carta essa de eras atrás ou de eras vindouras. Carta essa contando uma história sobre uma arma de fogo capaz de matar todos aqueles que foram abençoados pelo Deus único com a não morte eterna. Todos vocês encontram-se em meio a essa caravana que possui umas 3, 4 carruagens, cada uma delas sendo guiada por um sapien, e além de vocês veem alguns outros homens e mulheres de armas, não passando de 5 ou 6. E dado que todos vocês, de uma maneira ou de outra, são sapiens experimentados e versados na arte da violência, vocês percebem que esses homens de armas que estão a escoltar a caravana em si não demonstram muita perícia, não possuem muita perícia. O que é sabido é que vocês têm mais alguns bons dias de viagem até a capital oeste, em um clima que, por enquanto, não é um clima muito severo, alguns diriam até agradável. Vocês ainda observam em meio ao horizonte algumas plantações ao redor, dado que a principal utilidade do vilarejo de Cravno são suas vastas fazendas, que abastecem a capital oeste. Certo? Pode falar. Ô Lucas, eu não acho que eu não vou querer escrever meu diário aqui nessa plataforma. Tu pode abrir o Drive. Tem como tu abrir o Drive? Eu vou fazer um doc aqui pra mim no Drive mesmo, como normalmente faço no trabalho, sim? Beleza. Pra anotar as coisas. Outra parada é que eu vou incorporar uns dizeres do meu personagem na minha fala. Aí pode ser que saia algumas coisas bizarras, mas enfim, da minha doutrina. Não, tranquilo. Isso aqui é uma obra de ficção, se você não percebeu ainda. Se alguém está ouvindo e não percebeu ainda. E é um mundo que não é o nosso, uma época que não é a nossa. Então algumas coisas que podem parecer um tanto quanto errados para pessoas que vivem em nosso mundo, na nossa época, eram coisas que os sapiens e seres dessa época e desse local ou faziam ou teriam um fim breve. Dado essa pequena explicação, onde eu falei por muito tempo, Dryon, rapidamente apresenta o teu personagem. Ele foi o único que ainda não foi apresentado. Ok. Zord, ele é um aventureiro Climbrian. Ele cresceu numa fazenda de agricultores Climbrian. Os pais deles eram agricultores, os irmãos e etc. E o início da sua vida adulta, ele se deparou com uma cena bastante curiosa para as terras Kremlin, que foi um Chunin, né, que se chama? Chunin, como é o nome da raça? Ok. O exame Chunin? Não, sem menções a Naruto aqui, por favor. Ah, entendi. Eu esqueci o nome da raça de cães. Enfim. Ele se deparou caindo, cambaleando pelo chão, até que veio a desmaiar e ele ajudou. Pediu ajuda da sua família para ir abrigando na casa deles. E ele conheceu
essa. Como é? Esqueci. Show, né? Show, né? Ah, tá. Que é Uma algo. raça canídea antropomórfica. Eu não sei. É, revelou o nome, né? Que se chamava Garpu. Agradeceu a hospitalidade, mas brevemente é, resolveu simplesmente partir e seguir seu destino. Zord, ele já vinha com uma curiosidade pelo mundo afora, ele tinha esse espírito aventureiro nele. E esse acontecimento fez despertar ele se perguntar o que há fora das terras. E algum tempo depois, um ano depois desse acontecimento, o Zord ele resolve deixar tudo para trás e resolve seguir uma vida nômade. E ao passar por diversas aventuras, é algo que geralmente alguém da estatura e da raça dele não deveria passar assim. Ele conseguiu passar sem muitos ferimentos. Ele conseguiu desbravar o mundo e depois ele conseguiu chegar num clã chamado Trigger, e eles eram os caçadores de recompensas lendários, bastante antigos para Darton, que muitos se ouviam se falar principalmente nas vielas. E ele se juntou a esse clã de caçadores de recompensa, e ao conhecer o, o líder, o mestre do clã, ele viu que era Garpu. E ela passou a ser a, a mestre dele, e criando uma ligação bastante forte. E como o Lucas já mencionou aí, a mestre do Zod, ela sumiu e ela deixou uma carta para ele antes de sumir. Falando da arma que é capaz de matar os abençoados pelo Deus Único, e também deixando uma aranha mecânica, um objeto estranho, que os começou a seguir. Beleza, valeu, Dragon. Dragon, tu visse a parte que eu expliquei a razão que vocês estão em si na caravana, né? Já tinha explicado lá no grupo. Sim, Enfim. deixa eu falar a minha ligação com o Evaldo, que ele falou que era mentira, mas Sim, diz aí. eu havia pego uma missão para caçar o personagem de Evaldo, e eu havia capturado. Porém, ele implorou implorou dizendo que ele era inocente e que não havia cometido tal atrocidade. E o jeito que ele... Qual atrocidade? É a atrocidade que fica subentendida aí, qualquer um que pensar. Pode ser qualquer coisa, desde ter dado um tapa na cara de um oficial da lei até Agora eu tô outra. curioso. É o quê? É o quê? Mais pra frente a gente vai descobrir ou não. Continua aí, André. Ele implorou, ele fez um discurso bastante comovente, e isso fez Zod se questionar. Será que ele estaria entregando alguém inocente à morte? E ao se questionar sobre isso, ele resolveu investigar um pouco a mais e acabou descobrindo que o personagem de Evaldo realmente ele era inocente, e conseguiu capturar quem era realmente o culpado e soltando o personagem de Evaldo, e ele sendo eternamente grato. Beleza. Ao menos essa é a história que o Zod conta, se é verdade ou não, como bem todas as outras ligações a gente pode descobrir ao longo da mesa, certo? Por fim, todos vocês encontram-se em meio a essa caravana mercante. Como seria de esperado, vocês não possuem cavalos, vocês possuem algumas poucas provisões que foram cedidas pela caravana em si, dado que alguns de vocês, uns ou pagaram para seguir a caravana, outros podem ter sido contratados como
mas alguns homens com armas que, caso aconteça violência, estão dispostos a usar tais armas para afugentar quem quer que seja. E ação livre. O que vocês estão fazendo ou falando? O ataque. Alô? Beleza. O Akion, ele tá coçando a barba dele, assim, que é meio grisalha, meio comprida. E ele tá extremamente incomodado, assim, olhando entre os sapiens, a qual ele considera fraco. E aí ele se aproxima do neto dele, dá um puxavanca, assim, pelo pulso dele, assim, pra próximo dele. E ele diz: Akanor, por que estamos andando com esses Zutruques inúteis? Eles estão atrasando a nossa busca. Eu já falei com o senhor. A gente tem que tomar algumas medidas como essa pra seguir caminho às vezes. Eu sei que se meu estômago roncar, eu vou matar um deles e consumi-lo. Calma. Eu falo isso um pouco mais alto pra ver se alguém escuta, tá ligado? Pra ver o que é que um orc mais velho assim, ele tá andando e a bengala de apoio dele é uma foice ornada com uma pequena orbe vermelha na cabeça da foice, assim. Veja as armas que eles usam. Armas de Zutrux. Zutruk na linguagem da nossa aldeia é lixo inútil. O senhor já quer acabar com nossos aliados? Não estamos nem na metade do caminho. Eles são uma Tenha desonra para o paciência, dos tenha Kat. paciência. Humanos ridículos não respeitam a honra e... Olha aquele ali. Aí ele aponta para o líder da caravana. Ele está cultuando o Deus errado. Ele não cultua Berog, o artesão, como nós. Ele com certeza não acredita na forja da grande arma e na forjadura da estrada para a grande guerra. Muitos não acreditam no que você acredita. Alguns têm sua própria escolha. Eu não por exemplo, estava dirigindo minhas acredito no palavras meu para alguém caminho. que não tem meu sangue, pequena presa. Calma, vamos andar, estamos todos seguindo para o mesmo caminho. Eu acho que um Olhe para esses aliado é malditos. melhor do que um inimigo. Olhe para esses malditos. São cadáveres ambulantes. Nessas terras de selvagem, onde eles não seguem nem nada que seja de domínio da força, Berog não olhará por suas almas. Eu digo isso. Berog não olhará por suas almas. Ele dá uma cuspida assim no chão. E volta a afagar a barba, totalmente impaciente, andando assim e totalmente incomodado de estar na presença de seres que ele não considera dignos. Eu passo assim do lado dele e digo: vamos, eu sei que você é velho, mas o caminho é longo e precisamos de força. Velho? Velho? Você sabe que dirige suas palavras ao dragão das cinzas, sua pequena presa. Está com sorte de eu não devorá-lo antes dos outros. Agora Muitos se já caminhe, tentaram. vá até o líder da caravana e peça comida. Meu estômago começa a roncar. Ou fique e possa ser você o meu de jejum. Seria um prazer. Eu lhe destroçaria de dentro para fora. Mas vou atrás de comida, também estou com fome. Aí eu volto pro meu neto assim, Bacanó, e falo: esse Zutruk finge que tem coragem. A verdade é que não passa de uma presa. Isso é a parada da minha ligação contigo, tá ligado, Dragon? Pra tossar a parada da ligação. Eu sei. Enquanto Tá ligado? isso, Rapidão, só uma pequena cena. Falasse o termo é o truque, Gerson? Zutruk. O Zutruk. Rapidinho, só interrompendo. Quando tu fala isso, um pequeno e escamoso valete ou simplesmente pajem
que sempre está do lado do personagem do Felipe, sempre está do lado do Akanor, olha para vocês e... Sim, esses truques imundos. Não é, mestre Akanor? Deveríamos comer como é mesmo o nome, senhor Akion? Você sabe que se fôssemos seguir o costume antigo, o Akiwar, ele determina que só podemos comer aquele cuja força possamos presenciar. Como não presenciei força nenhuma vindo daquele pequeno truque, não me dignarei a comer de sua carne, pois não acredito que exista força a ser absorvida daquele ser. Então, apenas se contenha por hora, porque o meu neto já nos colocou em uma situação totalmente desconfortável e indigna. Eu sei que nós não estamos entre os melhores dos melhores, avô, mas nós precisamos dessas pessoas para nos ajudarem. Mas, grande mestre Akanor, Ion! Assim que o senhor completar o treinamento, Ion será o melhor dos melhores. Não tão melhor quanto o senhor, mas será o melhor dos melhores. Você tem potencial, Ian, mas infelizmente ainda não é a das maiores realidades. Mas trabalhando duro e me seguindo, acredito que você chegará longe. Eu vou doutrinar esse Ion, eu vou me aproximar dele, eu vou colocar minha pesada mão assim com garras assim nas costas dele e vou dizer assim: Bloodkin, você com certeza ainda não é o material que Berog irá tratar, mas muito fogo torna o metal mais forte e nós da linhagem de Krudash, o Ígneo, temos muito fogo a lhe oferecer. Então você será um material de qualidade, como Berog poderá utilizar para fazer o seu poderoso machado. E ele fala assim com uma determinação para o Ion, para ver se ele começa a crer em Berog também. O Ion olha para o... A versão de Beruf ou o artesão dos orcs. Ele olha para Akanor e quando tu dá esse urro, ele levanta o poderoso, mas um pouco minúsculo punho aos céus e repete aquilo que tu falasse com muita ênfase, sempre olhando para Akanor. Alguém ia falar alguma coisa e eu acabei interrompendo. Quem foi? Foi Evaldo? Evaldo. Isso. Pode falar, Evaldo, desculpa. Nada de boa. Enquanto isso acontece, o Valorak vai caminhando, se apoiando na sua alabarda. E aí vocês veem aquele homem de cabelos longos, negros, 1,91 de altura, com o lado esquerdo do corpo quase completamente marcado por cicatrizes. Cicatrizes essas que na verdade são resquícios do beijo do fogo. Ele certamente tem uma história interessante sobre isso, mas ele aproxima-se do Akion com um sorriso franco e diz: Vamos, Akion. Você sabe que esse tipo de conversa acaba com a moral. Sejamos mais... Aí ele olha assim pro lado, vamos procurar essas palavras. Cordiais. Valorak, você sabe que o único Deus além do meu que eu consigo ver força é o seu. Mas eu posso tentar me conter. Se quando você morrer, eu puder arrancar o seu braço e devorá-lo. Só um ponto. Não é público a fé do Valorak, não. Mas eu achei que a gente se conhecia. Não, mas mesmo assim, ele não fala, não. Ah, então beleza. Então vou refazer, tipo... Tudo bem, eu posso aturar essa ladainha e esses truques imundos com uma condição. Inclusive, Valorak, quando você morrer, eu quero ter a honra de devorar o seu braço da espada, da alabarda, perdão. Ele dá uma risada e dá tipo assim um tapinha nas costas do Akion. Ah, meu nobre amigo, não se preocupe, por que se contentar com o braço? Depois que eu me for, devore tudo. E ele vai andando lá pra frente pra... Não. O costume determina, se não puder devorar o braço, devore o coração. Ele é claro, não dá margem para engano.
O seu coração pode ser valoroso, mas o seu braço é forte. Ele dá outra risada. Vou tentar mantê-lo saudável pra você, então. Enquanto isso, meu personagem está silenciosamente escutando essa conversa. Ele olha assim um pouco de lado e vejo tem um pessoal que fala bastante por aqui, o Wrestling, Rakion. Sim, Blood King. Não deveríamos estar mesclados com os fracos. Isso enfraquece o próprio sangue fervente em nossas veias e apaga a chama que Grudash nos deixou. A fraqueza não deve ser semeada, não deve ser compartilhada e não deve ser espalhada. O fogo é o que deve ser feito com tudo o que a fraqueza toca. Não é, meu querido neto? Tipo, isso é mais um tom de crítica, tá ligado? Pra dizer que, tipo, você deveria ser mais digno do que isso, nos forçando a estar em meio a esses seres menores. Como já disse, no momento certo, nós seguiremos nosso caminho e mostraremos nossa força, mas por agora, acredito que essa é a melhor forma da gente conseguir seguir em frente. Não há Então- nenhum entre eles que mereça ser devolvido. Isso eu digo. Ele começa a afagar. Mas como o senhor também sabe, em toda grande luz tem as suas sombras ao lado. Então, nós estamos aqui, não importa ter alguns mais fracos ao nosso lado. Nisso, Palavras complexas para o dragão da força. Ele desaprova a frase do Akanon. Enfim, encerra aí, pode seguir. Nisso, Zod se aproxima, tu apressa um pouco o passo, chegas até o líder da caravana em si. Você percebe que ele olha um pouco pra ti, o Serafim olha pra ti e... Pois não, Zod, não é? Exato. Só gostaria de saber quando teremos o Grude. Ou melhor, Não, algo vocês pra já encher tiveram os o desejum. Pelo que eu estou pagando a você e pelo que os outros pagaram, vamos parar só ao anoitecer. Justo. E que tal uma bebidazinha pra animar um pouco? Dryon, joga um teste de diplomacia pra mim, por favor. Ok. Diz que tem um idoso, pô. Tem um idoso que tá passando fora. Cadê diploma? Eu não tenho diplomacia, cara. Pode jogar sem ser treinado de diplomacia para isso. Série? Joga aí, diplomacia. Ah, eu tenho treinado. O que eu tava enxergando aqui não. É só clicar. Só clicar no nome que ele rola. Tirasse poderosos 7. Ele olha pra ti e não, nada de bebida. Da última vez que eu dei a dose antecipada de bebida, os vigias simplesmente acabaram ficando pra trás e um fez com que um cavalo quebrasse a pata. Nada de bebida até o pôr do sol. Como eu disse que eu ia andando, Lucas, eu vejo isso. Você vê o Serafim e o Zod conversando alguma coisa. Como tu tá um pouco mais... Tu tá chegando, né? Tu pega o final da conversa. Ele falando, não, sem bebida. Eu olho assim pro Zod, olho assim pro Serafim. Digo, não, Serafim, vamos. Não seja assim. Eu me responsabilizo. Apenas um trago pra mim e meus companheiros. Não precisamos compartilhar com os outros guardas. E nada que nos vá deixar
fora de nossos sentidos, apenas para tornar a caminhada mais suportável. Por favor, faz um teste de diplomacia. É um pouquinho mais difícil porque Dragon já falhou. Ô Lucas, eu vendo esse imbróglio, eu vou apressar o passo. Eu vou fazer sombra com a minha foice assim, por dentro da cabeça do Serafim. Calma. Você começa a apressar o passo. Quando o Valorak fala isso, ele... tá bom, Valorak. Você é um dos poucos aqui sensatos. Mas se alguém perguntar, fale que é água ou mais um daqueles ungüentos medicinais que você faz. Ele entrega para ti um cantil, até que grande. Caso você tire a rolha, você sente o cheiro de um vinho com teu alcool bem forte. Bem alto, teu alcoólico bem alto. Obrigado, Serafim. Vamos, Zod. Akion, quando você apressa o passo, você vê o Valorak e o Zod voltando um pouco, ou simplesmente parando, né, de andar por alguns instantes, e no braço e na mão do Valorak um Odre. Alguém caiu. Jefferson caiu. Aí eu falo, Valorak, você até que é bem útil. Você consegue convencer as pessoas de que elas não deveriam fazer algo, mas fazem. Bom, Zod, eu tomei a responsabilidade. Aí ele vai entregar assim o Odre e diz: cuidado para não beber demais. Em todo esse tempo que vocês estiveram com o Valorak, vocês nunca viram ele beber. E ele nunca falou sobre isso. Ele entrega e se vira, fica um pouquinho mais distante para dar um pouquinho mais de espaço a vocês e vai continuando a marcha atento aos arredores. Eu escutei do final da conversa que ele falando, vocês conversando, e digo: bem, o que eu não puder convencer, eu levanto o machado. Ele pode. Aí eu pego o vinho. Bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Se estão no YouTube Verde, estamos no YouTube. Se você está no YouTube, saiba que estamos no YouTube Verde, onde se escuta podcasts, e no YouTube Roxo, onde se faz live streams. É isso? E assiste o UFC. Exatamente. E é isso. Até mais e até uma próxima campanha.